Boa tarde, queridos irmãos. Que Jesus, nosso Mestre, se faça presente entre todos nós, nos envolvendo com as suas luzes e bênçãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para uma tarde de estudos e aprendizado. E gostaria de agradecer a esta casa pela oportunidade de estar participando deste ciclo de palestras em comemoração aos 67 anos da Luz Divina, essa casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Como a Malu já disse, hoje o meu tema é Provando a Existência dos Espíritos. É um tema bem interessante. Eu vou falar também sobre algumas modalidades, né, que provam a existência desses espíritos e sobre os médiuns tão conhecidos que colaboram para amenizar a nossa dor, para nos fortalecer na fé. Então, para iniciar, para provar a existência dos espíritos, é imperativo que se responda a uma pergunta básica: existe alma? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, no item 100, no item 6, nos diz que provam a existência da alma, os atos inteligentes do homem, por isso eles hão de ter uma causa inteligente e não uma causa inerte. Que ela independe da matéria está demonstrado de modo patente pelos fenômenos espíritas, que a mostram agindo por si mesma. Além da prova inteligente, há também a prova material das manifestações visuais ou aparições tão frequentes e autênticas que não é lícito pô-las em dúvida. Como podemos ver, no Espiritismo, usamos as palavras alma e espírito, o que leva muitas pessoas a terem dúvidas e equivocadamente pensar que alma é uma coisa e espírito é outra. Na pergunta de número 134 e 134A do Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que a alma ela é um espírito encarnado e que era um espírito antes de unir-se ao corpo. Portanto, alma e espírito são exatamente a mesma coisa. Partindo dessa constatação, fica claro que há no homem um princípio inteligente que se chama alma ou espírito e que esse princípio é independente da matéria e que lhe dá o senso moral da faculdade de pensar. Para nós espíritas, falar sobre espírito ou alma e sobre a existência dos mesmos é algo muito fácil, porque nós sabemos que somos espíritos. Nós somos espíritos quando pensamos, quando sentimos, quando falamos, quando amamos e que continuaremos a ser mesmo depois que nos despojarmos do nosso instrumento, o nosso corpo físico. Durante a nossa existência, no decorrer das nossas vidas, tantos fatos, tantas verdades, tantos fenômenos inexplicáveis acontecem, nos mostrando e provando que o espírito existe, que há imortalidade da alma, que há vida após a morte. Pode ser que um desses fatos nunca tenha acontecido conosco, mas com certeza temos um parente ou um amigo que já vivenciou alguma experiência desse tipo. O que a maioria das pessoas não sabe é como explicá-las. E foi justamente do contato de Kardec com esses fenômenos que nasceu o Espiritismo. Kardec, por possuir um espírito investigativo, teve a coragem de avançar, de ir além dos fatos e da observação desses fenômenos inexplicáveis e considerados paranormais para a época. Pesquisou, comparou, analisou e conseguiu extrair resultados que se tornaram o alicerce da doutrina espírita, nos mostrando de forma completa todos os aspectos que envolvem a vida do homem. Muitos, mesmo constrangidos pelas evidências dos fatos, insistem em sustentar que essa energia se extingue com o corpo e que a alma cessa com a causa que a produz, ou seja, morto o homem
está aniquilada a alma. Essas pessoas acreditam que existe apenas a vida material e que tudo termina com a morte do corpo. Partindo dessa premissa, precisamos questionar: tudo que temos e somos se perde? Toda a nossa individualidade, todo o nosso ser, toda a nossa consciência acaba? Nada persiste? Seremos apenas um cadáver a se desagregar lentamente no túmulo? Quando René Descartes disse penso, logo existo, ele não estava falando apenas uma simples frase. Estava tentando provar a existência da alma. Era a descoberta do pensamento como vida, como força criadora. Mas quem pensa? É apenas o cérebro físico ou uma inteligência que se encontra além dessa matéria? Será que todo o meu pensamento, toda a minha emoção, todo o meu raciocínio está agregado apenas ao meu cérebro? O pensamento, sendo um efeito inteligente, não reclamaria a existência de uma causa também inteligente? Ao olharmos para toda a criação, para a natureza, para o nascer do ser humano no ventre materno, quando vemos tudo isso produzido de uma forma tão perfeita que nem o homem mais inteligente do mundo conseguiu reproduzir, diremos que isso veio do nada? Que isso não é um efeito inteligente? Como negar que isso não veio de algo muito maior, mais inteligente e que dá causa a tudo? Se o efeito é inteligente, a causa, a origem daquele efeito precisa ser inteligente também. Dessa forma, o nosso pensamento não é a causa de nada, ele é o efeito de alguma coisa. Então, concluímos que o pensamento é um atributo do espírito e o que o cérebro, sendo matéria, não pensa. Qualquer ideia que eu faça dos espíritos, já estou considerando a sua existência. Estou considerando que em todas as experiências narradas pelas pessoas, mesmo que eu não possua nenhum entendimento, existe algo em mim, além da matéria, além do corpo físico. Por isso que Kardec assinala que a dúvida sobre a existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca de sua própria natureza. Os espíritos são considerados seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. E se isso representasse apenas uma concepção singular, fosse produto de um sistema, então poderemos dizer que não passa de uma ilusão. Mas a crença na existência dos espíritos sempre foi muito presente entre os povos antigos, modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. A própria Bíblia é um manancial inesgotável de fenômenos provando a existência dos espíritos. O homem sempre teve interesse e gosto pelo maravilhoso, e esse maravilhoso é aquilo que foge ao seu entendimento, que é o sobrenatural, ou seja, que é contrário às leis da natureza. Porém, nenhum homem conhece tão bem essas leis que possa marcar limite ao poder de Deus. Será que a existência e manifestação dos espíritos são contrárias às leis da natureza? E por que não pode ser uma dessas leis? Também não se conseguiu provar que seja contrária a essa lei. Leon Diniz diz que a sobrevivência está amplamente demonstrada. Nenhuma outra teoria, a não ser a da intervenção dos sobrevivos, seria capaz de explicar o conjunto de fenômenos em suas variadas formas. Agora eu irei apresentar, resumidamente, algumas das modalidades utilizadas pelos espíritos que comprovam a sua existência. Exteriorização da alma. Durante o sono, quando o corpo descansa e os sentidos estão inativos, podemos verificar que o ser vela e age em nós, vê e ouve através dos obstáculos materiais, paredes ou portas e a qualquer distância. O ser fluídico se desloca, viaja,
paira sobre a natureza, assiste a uma multidão de cenas e tudo isso se realiza sem a intervenção dos sentidos materiais, estando fechados os olhos e os ouvidos, nada percebendo. Kardec denomina este fenômeno de clarevidência sonambúlica. Neste caso, a visão não se efetua por meio dos olhos. É a alma que confere ao sonâmbulo as maravilhosas faculdades de que ele goza. Quem nunca ouviu falar de casas mal assombradas e transportes de objetos? Muitas pessoas possuem histórias para contar por serem os fenômenos mais frequentes e conhecidos. Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contato. Ouvem-se ruídos e pancadas, e isso demonstra que ali existem espíritos desencarnados. Mesas girantes é o nome dado à comunicação dos espíritos por meio de movimentos circulares que eram imprimidos em uma mesa. Obtinham-se resposta através das batidas que eram dadas nessa mesa. Pode acontecer também com outros objetos. As mesas eram apenas um objeto e existia uma inteligência que gerava os fenômenos através de médiuns que estavam presentes. Manifestação pela escrita, chamada de psicografia. Nós temos a psicografia indireta, porque não existe a interferência da mão do médium no lápis. Era realizada através de cestas, mesinhas e pranchas na qual se adaptava um lápis. Psicografia direta ou manual é obtida pelo próprio médium segurando o lápis sob a influência dos espíritos. O médium pode estar ou não consciente do que está escrevendo. E a escrita direta ou pneumatográfica, produzida espontaneamente, sem a utilização do médium e nem do lápis. Coloca-se um papel em branco dobrado em qualquer local, por exemplo, uma gaveta. Depois, encontrar-se-ão traçados, sinais, letras, frases e até dissertações. Manifestação dos espíritos pela audição e pela palavra. A comunicação se dá pelo aparelho auditivo do médium, o que possibilita manter com eles conversação regular. Pode atuar também sobre os órgãos da palavra, no qual o médium transmite ideias dos espíritos, muitas vezes sem ter consciência do que está falando. Diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais. Aparições e materializações dos espíritos. Nós temos a vidência, em que o médium consegue ver um espírito em estado de vigília. Pode ser que alguns vejam apenas o rosto, pois sua potência não está tão apurada, e outros conseguem ver a totalidade do espírito. Materialização. Aqui é utilizado o ectoplasma, energia espiritual externizada pelos médiuns, na qual o espírito se materializa, se faz presente e todos os veem. Aqui se faz a ilusão de que se tem um ser corpóreo diante de si. Em determinadas situações, a tangibilidade se pode tornar real, onde é possível se tocar, palpar e sentir na aparição o mesmo calor de um corpo vivo. Pode-se notar não apenas com o olhar, mas com o sentido tátil. Xenoglossia, aqui o médium reproduz a comunicação oral e escrita através de uma linguagem que ignora, formulando observações originais. Por exemplo, o médium pode falar em um idioma completamente desconhecido para ele. Transcomunicação instrumental. Existe a comunicação através de instrumentos eletrônicos, como secretária eletrônica, computador, gravador, TV e telefone. A EQM, que é a experiência quase-morte, é o estado de morte clínica que uma pessoa experimenta durante alguns instantes e depois retornam à vida física relatando as experiências vividas. Visão no leito de morte. No momento da morte, os laços que prendem o corpo se afrouxam e começam-se a ter uma dimensão maior do plano espiritual. Esses fenômenos não são alucinações. A pessoa não está falando sozinha. Muitas vezes está falando com os espíritos que já estão ali para lhe auxiliar. Depois de tudo isso, gente, acho que não tem como não acreditar.
Embora o Brasil seja o maior país católico do mundo e apresente uma tradição de religiosidade popular muito aberta, atualmente possui milhões de seguidores da doutrina espírita, e isso se deu por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o lado religioso funcionava melhor para uma população ligada a um cristianismo que, em geral, convivia tranquilamente com curandeiros, benzedeiros e cartomantes. E, em segundo lugar, porque nós tivemos o mais importante líder entre os espíritas, depois de Allan Kardec e antes de Chico Xavier, o ex-deputado Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, de quem falaremos agora sobre a sua vida e sobre a sua contribuição com suas receitas homeopáticas. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres e Allan Kardec brasileiro, era católico, resolveu ser médico para espanto de seus familiares. Foi político e abolicionista. Tornou-se espírita depois de ler o Livro dos Espíritos oferecido por um de seus amigos e constatar que já havia nascido espírita, chegando a assumir o cargo de presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes. Era considerado médico dos pobres porque, no início de sua carreira, atendia as pessoas gratuitamente e muitas vezes dava do pouco dinheiro que possuía o suficiente para que alguns dos seus pacientes pudessem comprar o remédio receitado. Sua carreira médica, no entanto, sofre uma mudança muito interessante quando, por doença pessoal sua e de sua primeira esposa, tem o seu contato inicial com a homeopatia e ficou impressionado com o tipo de cura. Por orientação dos espíritos, passa a estudar e a tratar as pessoas mais carentes, uma vez que a homeopatia, além de ser uma medicina de custo baixo, era muito eficiente. Bezerra de Menezes consultava seus pacientes e lhes oferecia medicação gratuita. Conseguiu muitas curas durante os últimos 5 anos de sua vida, mas a sua missão se intensifica em uma tarefa pós-morte. Muitos personagens espíritas foram médios, homeopatas, e Dr. Bezerra de Menezes os auxiliava através de mensagens e receituários em auxílio dos necessitados. Até hoje, são utilizados o passiflora, valeriana e cactus grandiflores, o que vem demonstrar que morremos, encarnamos e o legado a nós deixado perdura por existências afora. Bezerra de Menezes dizia que o melhor tratamento e a maior caridade é a renúncia de si mesmo e trabalhar para o bem do próximo. Aqui eu vou destacar outras manifestações de total importância na história do espiritismo. A primeira é a manifestação da parafina. Alguém teve a ideia genial que, enquanto o espírito estivesse materializado, colocar alguma parte de seu corpo em contato com a parafina derretida e criar um molde permanente, mesmo que o espírito se desmaterializasse. Uma pessoa não conseguiria retirar sua mão, por exemplo, desse molde sem danificá-lo. Somente um espírito se materializando e depois se desmaterializando poderia criar um molde dessa natureza. O fenômeno foi analisado por diversos pesquisadores, porém nenhum deles conseguiu fornecer uma explicação para os moldes de parafinas mais perfeitos. Alguns, inclusive, declararam que a única conclusão que poderiam chegar é que eram, de fato, espíritos a ter criado os moldes. Esse fato constituiria uma das maiores provas físicas da existência dos espíritos. Outro fenômeno bem interessante é o fenômeno do algodão. Dona Edelazil Munhoz Cardoso, mais conhecida como médium ou benzedeira do algodão, materializa objetos no algodão há mais de 70 anos. Iniciou seus atendimentos aos 5 anos de idade e, como sua fama se espalhou rapidamente, eram tantas as pessoas interessadas, inclusive de outros países, que ela chegou a realizar 4.000 atendimentos por dia, o que lhe causou sérios problemas de saúde por puro esgotamento físico.
As pessoas lhe procuram em busca de se livrar de influências negativas, de bloqueios profissionais e amorosos, de pragas, de brigas conjugais, de feitiços e para que seus caminhos fossem abertos. Todos os assistidos podem levar o seu próprio algodão ou comprar no local. Ele deve ser desfiado e colocado em uma peneira e molhado com água e álcool. Diversos objetos vão se materializando e retirados do meio do algodão na frente da pessoa. A variedade dos objetos que se materializam no algodão é extensa e sempre possuem relação com as dificuldades que as pessoas enfrentam na sua vida. Após a pandemia, os atendimentos foram reduzidos e Dona Edelazil, inclusive, pensou em se aposentar, mas confessa ser muito difícil, porque gosta de ajudar as pessoas. Ela diz que não faz milagre, que é apenas um instrumento, uma intermediária, diz ter muita fé em Deus e rezar todos os dias por aqueles que creem, inclusive por aqueles que não creem. Conhecer a história de médiuns extraordinários e espíritos que atuam em conjunto para promover a cura e o bem é algo inspirador. Vamos relembrar daqueles que, com suas contribuições e seus métodos, nos auxiliaram a minimizar a dor e o sofrimento. E vamos iniciar com as queridas benzedeiras ou rezadeiras. Assim são chamadas as mulheres requisitadas para afastar o mal, resolver desarmonia familiar, eliminar energia negativa do ambiente, quebranto, mal-olhado, febre, tristeza, dores e males em geral, promovendo a cura. Desfazem feitiços e algumas são, inclusive, chamadas para realizar partos. Acreditam que possuem uma missão a ser cumprida aqui na Terra e receberam os ensinamentos da atividade de seus ancestrais e são responsáveis por repassá-los da mesma forma. Fazem o uso da oração e incluem no benzimento um buquê ou ramo de ervas de acordo com o problema que desejam resolver. Conhecem muito bem as palavras, estão em harmonia com a natureza e se consideram as verdadeiras bruxas da vida real. A cura que as benzedeiras promovem é resultado de muita fé, de oração, do desejo de fazer o bem e de uma força espiritual sobre quem precisa. Quem nunca ouviu falar sobre as cirurgias do Dr. Fritz? Pois é, ele foi um médico alemão que atuou na linha de frente durante a Primeira Guerra Mundial e desencarnou no mesmo período. Após seu falecimento, seu espírito foi convocado por seus superiores espirituais para retornar à Terra e realizar um importante trabalho. Ele ficou conhecido por conta das inúmeras cirurgias espirituais que lhe foram atribuídas. Zé Arigó foi o primeiro médium conhecido por ser instrumento de cura proporcionada por Dr. Fritz. Através do espírito do médico, oferecia inúmeras assistências médicas e cirurgias espirituais. As cirurgias eram indolores e sem sangramento, promovendo a cura das enfermidades, e no momento da cirurgia, Zé Arigó falava alemão. Dr. Fritz apresentou-se ao médium em sonho e disse que ele fora escolhido para seguir sua missão e que deveria dedicar-se ao trabalho de cura. Assustado, Zé Arigó procurou auxílio com o psicólogo e com o padre da cidade onde morava. No entanto, os sintomas permaneceram até que ele resolveu atender aos pedidos feitos em sonho. Seu primeiro ato foi com um amigo que usava muletas por conta de uma enfermidade que lhe causava dificuldades para andar. O médium não entendia o que estava acontecendo e foi auxiliado pela espiritualidade, que permitiu que, em alguns momentos, perdesse os sentidos para poder realizar o trabalho e, ao despertar, duvidava do que diziam que ele tinha feito. Foi processado 2 vezes por exercício ilegal da medicina e sofreu perseguições por pessoas que não compreendiam a mediunidade. Foi preso e dedicou-se ainda mais ao estudo do Evangelho. E por fim, e por último, vamos falar sobre as cartas psicografadas por Chico Xavier. Principal referência do Espiritismo no Brasil, Chico Xavier escreveu mais de 450 livros ao longo de seus 92 anos, cujos direitos autorais foram inteiramente doados para instituições de caridade e editoras espíritas. Sua obra é constituída de romances, poemas,
contos, crônicas, ensaios, apólogos, mensagens doutrinárias e as cartas familiares, ou cartas consoladoras, como eram chamadas no meio espírita. Era espantosa a escrita feita por Chico, pois os estilos e temática que exibia em sua escrita era incoerente com a sua origem humilde e seu grau de escolaridade. Por isso, despertava a perplexidade de todos ao declarar que os poemas eram escritos por seu intermédio, mas sem qualquer esforço intelectual. As cartas familiares eram atribuídas a pessoas comuns e jovens em sua maioria e eram destinadas aos pais e pessoas desoladas pelas perdas de seus entes queridos. Eram realizadas em sessões públicas promovidas semanalmente e esse período de produção psicográfica ficou conhecido como fase consoladora. O interesse pelas cartas de Chico não se destinou apenas aos familiares enlutados, estendeu-se também a um público desejoso de se integrar em uma cultura literária espírita. Suas cartas ganharam destaque na imprensa e foram levadas aos tribunais em 4 casos de repercussão internacional, aparentemente os únicos na história da justiça, porque foram aceitas como prova documental para provar a inocência dos réus acusados de homicídio. Cada carta psicografada por Chico Xavier cumpria 2 funções básicas: atenuar a dor das famílias e difundir lições fundamentais da doutrina espírita. Além disso, suas cartas foram de extrema importância, pois contribuíram para que surgissem novas instituições espíritas, pois as famílias que recebiam as cartas decidiram se dedicar às atividades assistenciais como forma de superarem o luto e promoverem a caridade. Chico Xavier dizia que seus escritos não lhe pertenciam, uma vez que ele mesmo nada havia escrito. Eles escreveram, referia-se aos autores espirituais a quem atribuía toda a sua obra. Nós que comungamos do ideal espírita, sabemos quão importante foi e até hoje é a influência desses irmãos, desses espíritos, dessa doutrina na nossa vida, contribuindo para aumentar a nossa fé, amenizar as nossas dores, aumentar nossas esperanças e nos levar ao conhecimento pleno de que nada se extingue, de que somos espíritos imortais em busca da perfeição. E para todos aqueles que, depois de tudo isso, ainda possuem alguma dúvida sobre a existência e sobrevivência dos espíritos, nos valeremos do ditado que diz: contra fatos não há argumentos. Uma boa reunião a todos.